axé. Ibaraboa, gumu, jubara, emabeco, eco, ibaraboa, gumu. Ecoagô, Mojuba a todos e a todas. Saiu. É o primeiro programa Ancestralidade, um olhar para o povo de matriz africana. O intuito do nosso programa aqui é difundir as atividades para além dos terreiros do nosso povo nas áreas de cultura, artes, educação, saúde, empreendedorismo, difundir o nosso povo, mostrar para as pessoas que nós temos uma vida para além das nossas unidades tradicionais de terreiro. E, por razões óbvias, trago aqui uma pessoa que foi muito importante e que é culpada, né, de eu estar aqui hoje. Porque um dia que eu cheguei, ele tinha um escritório no edifício Zarzur, eu não sei nem se ele lembra disso, há uns anos atrás, né? E eu cheguei para ele perguntando assim, perguntando não, né? Jogo já o intimando, eu quero aprender a cantar candomblé. E aí ele, muito sabiamente, virou para mim e disse assim, não, cantar candomblé não é importante. O importante é pensar o candomblé. Nesse momento me deu um choque, porque eu era novo, né, querendo, na verdade, me amostrar, né, para as pessoas, né, que eu sabia cantar candomblé. Mas hoje, passados todos esses anos, eu vi o quanto foi importante e quanto o Exu é vivo na minha vida, porque quando eu decidi realmente me envolver mais com essas questões da nossa religiosidade, foi essa primeira pessoa que eu fui procurar. E quero aqui apresentar a vocês, meu irmão, meu amigo, meu pai, meu padrinho, meu compadre, Gilberto de Exu. Hello. Hello. Olha eu aí na fita de novo. De novo outra vez. Olha, Mário, eu quero agradecer as suas palavras. Realmente suas palavras são muito importantes. Não é? E mais importante ainda, né, é que aquilo que eu falei com você, isso você seguiu. Né? Então você hoje está aqui, uma das pessoas que pensaram candomblé e tem o que falar. Né? Porque também não é só pensar, é ter o que falar, não é? E passar essa filosofia cada vez mais. Porque cantador de candomblé, vamos voltar lá naquela conversa? Vamos. Hoje talvez você fosse um ótimo cantador de candomblé. Bem, eu me esforcei, sou medíocre para caramba. Não é? Mas talvez você tivesse tido grande sucesso. Hoje você estava aí se vendendo por 10 mil mel coado. Não é? E o que você teria feito pelo candomblé? Lhufas. Não é? O que nós precisamos realmente é de pensadores. Né? Desde que sejam de dentro para fora, também essa é uma questão. Concordo. Né? Porque de fora para dentro, a academia está cheia e o prejuízo é muito grande. Está aí, o prejuízo está aí. O prejuízo é muito grande, né? Então, quer dizer, nós precisamos de pensadores, realmente, de dentro para fora. É para falar com conhecimento de causa, com a causa formada. Né? Então, eu acho que é muito, muito, muito bom a sua fala, é muito boa a sua fala, e eu continuo brigando. Não é? Eu continuo brigando e dizendo que discurso é legal. Todo mundo tem um discurso formado sobre a nossa religião. Quando você chega para o cara e diz assim, escreve um artigo e posta.
Faz um textinho, rapaz. Não. Hoje, com o advento de você fazer esse negócio chamado live, eu estou tentando fazer, não consigo fazer esse treco. Mas um dia eu vou conseguir. Eu também, nem eu. Não me adaptei ainda a isso daí, não. Pois é. Mas aí os caras ficam lá, cara, você vê cada besteira, cada bobagem, que você não sabe o que é pior. Se é a academia falando da gente ou se a gente... esse povo falando da gente. Você não sabe o que é pior, você fica perdido. Né? Então isso é um problema muito, muito grande que nós temos. Precisamos realmente de pessoas que comecem a falar algumas coisas. Eu não sei se você viu, nós temos um compadre muito legal, que é o João Arrondegi. Sim, conheço. Lá de Brasília. Ele colocou uma questão que eu acho que é fundamental hoje e que tem que ser pensada. Não é? Que é a questão de gênero no candomblé. Sim. Né? Da mesma forma que a gente tem que parar e pensar também a questão da bioética. Com certeza. Que até hoje, aquele artigo lá, aquele texto deve ter já vai com uns 15 anos e até hoje não tem resposta. Quer dizer, então o candomblé, né, ele está passando não por uma evolução, no meu entender, está passando por uma revolução, está acontecendo uma revolução. Sim. Porque está atropelando tudo. Eu acho que a gente não pode perder um norte, né? Que assim, o candomblé ele tem uma origem. Sim. Né? Independente do candomblé em si ter nascido na Bahia, ter surgido, segundo alguns historiadores, na Bahia, né? Mas ele tem uma origem africana. E como é que nós pensamos o candomblé? Nós pensamos como ocidentais ou como africanos? Olha, eu acho o seguinte, eu concordo em parte com essa afirmação, porque, mais uma vez, isso é uma afirmação de acadêmicos, né? O candomblé nasceu na Bahia. Isso é coisa de acadêmico e umbandista do Rio de Janeiro. Isso que eu te provoquei. É. E na Umbanda que diz, né? Na Bahia tem... como é que é? Na Bahia tem... Em Obi tem Yorobô. Tem Obi, tem Yorobô. Baiano, Pimenta da Costa Baiana, ioiô. Ou então canta, né? Força baiana, força africana, força divina, vem. Isso virou mote, porque foi inventado. Se você levar em consideração as descobertas atuais do Cais do Sal, sim, do Rio de Janeiro, e você vê a datação, você vai ver que os negros africanos estavam ali tocando seus candomblés. Se não estava tocando, no mínimo estava praticando. Correto? Concomitante com a Bahia. certo. Ou melhor, concomitante, né, com a Bahia. E se você observar a coisa das Índias, como é que chama? Que os holandeses criaram, que levou para o Maranhão? A Companhia das Índias. E a datação da Companhia das Índias, você vai ver que o Maranhão também está ali. Então, quer dizer, é burrice, eu acho, que dizer que o candomblé é baiano. Não, o candomblé não é baiano, ele também é baiano. Certo. Né? Se você levar em consideração, por exemplo, a casa que eu tenho mais carinho na Bahia é o Afonjá, mas o Afonjá nasce no Rio de Janeiro primeiro. A casa do Rio de Janeiro, na realidade, se você colocar funcionando, é mais antiga do que a casa da Bahia. Se discute isso? É claro que não, porque isso é aquilo que eu chamo o nosso underground. Não se discute isso efetivamente. Né? Evidente que o êxodo, vamos dizer assim, por volta de 1930, o êxodo dos baianos para o Rio de Janeiro e, consequentemente, para São Paulo,
tem que ser levado em consideração. Né? Eu acho que tem que ser levado em consideração. Mas são muitas minúcias para você fazer uma afirmação. Quer dizer, o candomblé carioca é carioca. O candomblé do Rio de Janeiro é do Rio de Janeiro. Porque se você pegar João do Rio, ele documenta os pais de santo antigos do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, quando você fala de seu Agenor, antes de qualquer coisa, foi filho de santo de tio Abedé. E tio Abedé era de onde? Do Rio de Janeiro. Não é? Tio Abacaré Jebu do Rio de Janeiro, tio Alabaqué do Rio de Janeiro, tio João Alabá é do Rio de Janeiro. Toda essa gama de... Grande tio Alabacosse. Até o tio Alabacosse, rapaz, é originário do Rio de Janeiro. Exatamente. Para você ter uma ideia. E olha que foi uma família que veio para São Paulo e se esparrou em São Paulo. Esparramou, rapaz, aqui em São Paulo, cada nação, os filhos de Santo Tio Alabacosse. Muitos. E vê bem, eles chegaram aqui antes dos pernambucanos, né? Sim. Porque vamos centrar um pouquinho aqui, falar do nosso candomblé de São Paulo, né? Vamos. E os pernambucanos chegaram aqui, né? Trouxeram o Xangô do Recife. E eles eram o dono da praça. Posteriormente, é que começa um candomblé de Angola que seu João da Gomeia que traz. Que é a segunda fase do candomblé de São Paulo. A terceira fase do candomblé de São Paulo é Valdomiro de Xangô. Sim. Não é? Não, minto. A terceira fase do candomblé de São Paulo é Alvinho. Alvinho chegou do seu Bobó? Sim, não, o seu Bobó não tem essa influência. Veja bem, quem botou moda é em São Paulo. Seu Bobó participa do candomblé de São Paulo, ele vem, é antigo. Mas ele não está, ele não impõe nenhum tipo de regra, nem coisa nenhuma. Ele bota o candomblé dele com muitos outros e fica na dele. Tanto que, veja bem, seu João da Gomeia vem para São Paulo. Aqui em São Paulo tinha a casa do finado Tenente Eufrásio. E aí, o Tenente Eufrásio era casado com uma senhora que chamava Miquara. Seu João da Gomeia vinha para casa deles, ali no Chora Menino. Gibá, vamos dar um tempinho nessa história aí, vamos tomar uma aguinha? Vamos Vou tomar olhar um pouquinho a palavra, Molhar aí nós a palavra. continuamos daí. Com certeza. Gente, tempinho aqui para nós bebermos uma água, já voltamos. Olá, estamos de volta com Ancestralidade, um olhar para a matriz africana. Gilberto, vamos continuar no papo que nós paramos sobre o Tenente Eufrásio? Uhum. Então, a segunda fase do candomblé é seu João da Gomeia vindo para São Paulo, né? E uma das bases de seu João da Gomeia era a casa do Tenente Eufrásio, porque a esposa do Tenente Eufrásio era feita na Gomeia, né? Afinada Miquara. Então, ali, ele jogava buzo, ele fazia ebó, essas coisas todas, e levava o povo de São Paulo para fazer santo no Rio de Janeiro. Certo. Nesse momento, os pernambucanos que tocavam xambá começam a ver Angola como uma nação interessante. Então, o candomblé de São Paulo, eu costumo dizer, se angolizou. Não é? Isso a gente pode falar de uma maneira geral. Pouquíssimas pessoas dos pernambucanos que tocavam xambá continuaram. Pouquíssimas. Não é? Normalmente, isso partiu tudo. Agora, o que é interessante notar é o seguinte, ele vinha a São Paulo, fazia tudo isso e ia a Santos para fazer as coisas de seu bobó e dar comida a Xangô da finada Batonqué. Foi quando eu tive, vê bem, muito embora eu tivesse vivido no Rio e conhecido a Gomeia, eu nunca tive intimidade com o seu João da Gomeia.
em Santos é que eu vou ter acesso assim, amplo e restrito, porque eu estava na casa de Obatunqué numa das ocasiões que ele desceu para dar comida a Xangô de Obatunqué. E aí ele fazia, era concomitantemente, era uma data mais ou menos acertada, ele ia para fazer as coisas de Seu Bobó. Por isso que eu volto a repetir, Seu Bobó não influenciou o Candomblé de São Paulo. Não é? Muito bem. Então, o Candomblé de São Paulo vira, vamos dizer assim, Angola, se angoliza. Né? Nessa mesma faixa, logo depois, você vê Alvinho chegando em São Paulo. Então, tudo, a gente fala tudo também é força de expressão, né? Mas aí esse povo todo torna-se efão, em função de Alvinho. Né? Então aí o Candomblé de São Paulo vira efão. Meu pai de santo começa a vir para São Paulo. Seu Diniz. E aí, nesse rastro de Seu João da Gomeia, ele vai para Santos, aonde põe em casa e termina morrendo em Santos, né? Com casa de Candomblé em Santos. Muito bem. Então, o que acontece? Acontece uma coisa que até hoje está mal explicada, não se explicou ainda. Alvinho simplesmente some, desaparece, tchum, do Candomblé de São Paulo. Vai para o Rio de Janeiro. Quem eram os expoentes que ficaram? Ficou Ada, ficou Zé Mauro. Ada de Amorúcio, Zé Mauro. Isso, não é? Que sustentaram a causa, vamos dizer assim. Só que nesse momento, Seu Valdomiro de Xangô já começou a fazer as incursões dele. Não é? Primeiro ele vai para Santos, depois vem para São Paulo. Vê bem, quando a gente fala de Seu Bobó, que Seu Bobó não influenciou o Candomblé de São Paulo, aí veja bem, eu falei no primeiro momento, Seu João ia para fazer as coisas de baiano, de Seu Bobó. No segundo momento, meu pai de santo vai para Santos e quem pega, vamos dizer assim, o carrego é Seu Diniz. No terceiro momento, quem pega é baiano. E quem fica um bom pedaço é o finado Odete Thier. Quer dizer, Seu Bobó é uma figura super importante no Candomblé de São Paulo. Porém, ele não influencia o Candomblé de São Paulo. Influencia muito mais baiano que veio. Baiano tem uma frase célebre. Quando a gente perguntava a ele assim, ô baiano, você vai botar a casa de Candomblé em São Paulo? Ele dizia assim, agora você vê, eu vou botar a porra de Candomblé em São Paulo, vou botar uma oficina de concerto. Vou botar meus 10 dedos das minhas mãos, minha mão canhota na cabeça deles, consertar eles todos. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, isso é fator de influenciar. Hoje todo mundo canta uma roda de Xangô inexplicada em função de baiano, porque baiano mudou. Baiano botou e ficou. Aí você pergunta assim, mas e Pércio? Pércio não influenciou São Paulo. Pércio é um nome importante do Candomblé de São Paulo. Correto? Mas ele não influenciou São Paulo. Quem influenciou São Paulo? Baiano. Com a morte de Baiano, você tem hoje uma tentativa do Oxumaré, que não se consolida. Se você observar, que não se consolida. Então, quer dizer, hoje você tem um Candomblé em São Paulo que ainda é da influência de baiano. Correto? Da mesma forma que se a gente for falar do Candomblé Angola de São Paulo, hoje você tem 2 expoentes, não muito mais. Infelizmente, um nós perdemos agora, o Tauá, não é? E o outro que está aqui presente, e creio que vai depois também conversar com você, que é o Tata Valmir.
Tatacatu Vangessi. Tatacatu Vangessi, né? E por acaso eu posso dizer aqui agora, porque depois eles vão confirmar, eu criei os dois. Que fui eu que levei esse povo para a USP, fui eu que apresentei a determinadas pessoas. Agora, há de se, da mesma forma que eu falei com você, há de se louvar que nenhum dos dois ficou parado. Uhum. Não é? Nenhum dos dois ficou parado. Ambos, cada um procurou um lado, procurou um canto, mas foram buscar a cultura deles. Um resgate, fizeram um resgate importante. Fizeram isso. Quer dizer, eu acho que fizeram não, estão fazendo. Infelizmente, Itauá se foi. Não é? Mas eu sei, pelo que eu conheço, o pessoal dele vai continuar. Tomara. Eu tenho minhas dúvidas sérias, muito sérias. Tá? Eu acho que hoje, em termos de Angola, uma pessoa que, se eu não me engano, não é nem feita de santo. Não sei se é ou se não é, também não importa. Porque ele está fazendo um trabalho muito bom, que é o Tata Jamba Pocó. Ele está buscando e de forma segura, de forma prática, né? E é um ferreiro. Quer dizer, tudo isso é muito importante. Quer dizer, então, o Candomblé de São Paulo é mais ou menos isso, entende? Haja visto que nós temos essas influências, não mais do que isso. Hoje o Candomblé de São Paulo é um Candomblé perene, está tranquilo, está sossegado, né? Mas a última influência ainda é o Candomblé. Está sustentável. Ainda é aquilo que Valdomiro de Xangô deixou. Eu vou precisar de fazer mais uma provocação. Qual a influência que a Umbanda teve na consolidação ou na formação do Candomblé em São Paulo? Olá, estamos de volta com Ancestralidade, um olhar para a matriz africana. Gilberto, hoje eu havia feito a pergunta anteriormente, antes do intervalo, relacionado à influência da Umbanda no Candomblé. É correto dizer isso? De certa forma Você pode analisar, a sua pergunta pode ser analisada por duas vertentes. Né? A primeira vertente, pelo poderio das federações. Porque obrigava, né? Porque as federações, a gente pode dizer que são, na origem, policialescas. Tanto que é interessante que agora que se descobre que esse alvará, que as federações dadas é 171. Mas isso, quantos anos levou? Todo mundo do Brasil inteiro tinha que ser filiado. Se não tivesse um quadrozinho ali da federação no barracão. Se não tivesse, quer dizer, os presidentes de federação, inclusive, diziam bem claramente, se você não vir aqui para revalidar seu alvará, você tem que fechar a casa. Evidentemente que nenhuma casa foi fechada. Sim. Porém, ninguém tinha coragem de ver para crer. Então ia religiosamente lá, mesmo que não comparecesse, mas ia lá religiosamente e pagava seu alvará de funcionamento. Então, e aí, quer dizer, a Umbanda, as federações de Umbanda, elas influenciaram muito o funcionamento dos candomblés, elas impuseram, não é? Tanto que, veja bem, na Bahia, com toda a problemática que tem até hoje com a federação, a antiga federação do culto afro-brasileiro, né? Que é de 1949, olha bem, de 49. Ela impôs uma forma policialesca de fechar. Só que eles não tiveram força para fechar, por exemplo, o Cantuá, ou o Afonjá, ou a Casa Branca, ou outras casas importantes da Bahia, que também não se filiaram a essa federação. E ela até hoje sobrevive, né? Hoje já não é mais
é uma coisa tão simples, é uma coisa mais importante e tal. Se eu não me engano, é FEBACAB. E hoje tem âmbito nacional, internacional e tal. Não é? Então, quer dizer, isso aconteceu no Rio de Janeiro também e aconteceu aqui em São Paulo. Tanto que, vê bem, nós perdemos agora, de uma certa forma, o Tenente Aguirre. Sim. O Aguirre é um dos últimos. Só resta, se eu não me engano, eu posso até estar errado, mas só resta o Jamil. Só resta o Jamil dessa época. Não tem mais nenhum. Quer dizer, então eles impunham as regras e um código e que todo mundo tinha que obedecer. Não é? Porém, é aquela coisa, né? No Brasil se faz leis, mas não se cumpre. Certo. Né? Agora, por outro lado, eu acho que você tem uma influência complicada, muito complicada, que a Umbanda traz para o Candomblé. Então nós podemos afirmar que o orixá não é o mesmo. Muito bem, eu estou falando baseado em quê? Naquilo que a gente discute muito, não é? Se fala muito em teoria e existe pouca prática, na realidade. Não é? Nós não temos hoje pessoas com vivência de candomblé. Vivência em que ponto? Muito bem. Vamos lá. Segundo meu pai de santo, ele fez santo e vendia caçar. Ele fez santo na Ubarana. No caminho da Ubarana para o centro de Salvador para vender o acaçar dele, ele passava no Oxumaré. E ele, de cá de baixo, né, que o Oxumaré fica lá no alto, ele daqui de baixo, isso é a história que ele me contou, né? Ele via assim a cotinha lá em cima. Então ele ajoelhava aqui. Olha bem, isso tudo é uma coisa que é impossível hoje no Candomblé. No meio da rua, uma pessoa encaraputada lá no morro, lavando uma roupa, e você ajoelhar aqui, botar a cabeça no chão e tomar a benção. E segundo ele a benção dá uma cotinha, e eu dava ir lá. Muito bem. Porque o santo vinha e ficava 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, não se sabe quantos dias, eu não tenho ideia porque eu não vivi, efetivamente eu não vivi esse momento, não é? Lavando roupa, não era assim a cotinha que estava lavando roupa, era eu lavando roupa, enfim, como é que era aquele corpo, quer dizer, aquele orixá que estava ali, ele cumpria todas as necessidades daquele corpo, claro que sim. Não tem como ficar preso, né? Não tem como. Muito bem. Isso é história que eu escutei de meu pai de santo, seu Valdomiro de Xangô. Certo? Muito bem, isso é uma coisa. Agora, a minha vivência, isso eu vi. No Rio de Janeiro, não é? Eu ia na casa de seu Djalma, e observava, eu chegava lá, a benção seu Djalma não era o Djalma quem estava era Exu, era seu Lalu. Seu Lalu vinha e ficava X dias. Isso deixou de existir. Hoje você não vê mais isso, né? Não querendo te interromper, Giba, você falou isso, uma história que eu ouvi de pequeno, de uma senhora de Ogum, que ia ter festa do Ogum na casa dela, mas tinha um pagode no mesmo dia. E aí ela falou, não vou para Ogum, eu vou para o samba. Na primeira encruzilhada, Ogum pegou. E ela foi para onde? Na casa de Candomblé. Na casa do Candomblé. Veja bem, isso era comum. Por que mudou? Pois é, isso era comum. Então aí, veja bem, o que mudou, no meu entender, tá? Eu não quero botar ninguém no meu samba. Sim. Eu componho meu samba e canto ele, que é para depois não dizer que eu botei o outro no meio. No meu entender, pelas observações, desde a macumba do carioca e tal,
O nosso santo foi se umbandizando. E aí, hoje, o orixá está num patamar que é próximo de Deus. Não era isso. O orixá era muito nós, era muito humano, era muito perto. O orixá vinha para fazer ebó. O orixá vinha para fazer ebó no filho de santo. Cheguei e peguei isso. Não é? O orixá vinha e dizia, eu estou aqui porque está acontecendo isso, isso, isso e isso. O fulano botou um ebó em tal lugar e vai acontecer um monte de coisa, então eu vim, corre ali, pega isso, pega isso, pega isso. Não tinha hora e nem dia, Não. né? Você tá batendo um papo aqui, de repente você tá conversando, puma, pegou Não. e bora pegar as coisas. Não tinha Vivi. que tocar tabaque, Nada. nem adijá, nem coisa nenhuma. Era a necessidade que fazia o horário, a hora correta. Exatamente, né? Então, quer dizer, isso foi acabando. Isso foi acabando. E o orixá se distanciando da gente a um ponto de que hoje você não sabe mais de que santo você é, de verdade, né? Com esse negócio de, eu sou de algum, mas qual é o seu? É já, depois, agora, daqui a pouco? É o quê? Pois é, cara, quer dizer, é tanto santo. E Ficou complicado. aí você já não sabe mais de que santo você é. Você fez santo. Mas qual é? Mas qual é o seu, cara? Isso quando alguém não chega e falou assim, "Ih, você fez errado, né? Isso daí não é isso aí não. Nossa, não é. Isso daqui que botaram aqui é do outro, não é do seu não. Então, quer dizer, o orixá hoje vem porque tocou. Porque tudo bem que tem uma coisa que a gente não pode deixar para trás. Tem um negócio que sempre houve chamado a cantiga da morte, né? Que era uma determinada cantiga que quando cantava aquela cantiga, o santo daquela pessoa vinha. Só que tinha um detalhe, aonde ele tivesse. Consta isso, Sim, né? peguei. E hoje você entra aí na tal da internet e você vê a queixa que você pode cantar a roda de Xangô de trás para frente, de frente para trás, pode cantar coia, pode cantar. O santo do pai de santo vem e o santo do filho de santo não vem. Quer dizer, então também nós temos aí uma grande inversão de valores, não é? Que era uma coisa emblemática, o santo do pai de santo, da mãe de santo chegar. Quando ele chegava fora de hora, notadamente, era complicado. Tinha que se saber exatamente, e de repente era um curto-circuito, todo mundo virava e tal, parará, né? Hoje não tem mais isso. Hoje não, é ele que obedece, nós mandamos. Giba, vamos deixar essa parte para a próxima etapa da nossa conversa. Voltamos já. É só um instantinho. Vamos tomar uma. Olá, estamos de volta com Ancestralidade, um olhar para a matriz africana. Gilberto, encaminhando para, lamentavelmente, o final da nossa conversa, eu gostaria de saber, você como um dos nossos mais velhos, qual a sua visão do candomblé nesse momento? Tanto política, principalmente na questão política. Olha, nesse momento, a nossa condição política é triste. Triste, porque haja visto o que aconteceu no Rio de Janeiro. Quer dizer, nós elegemos Crivella, nós elegemos o Witzel e ainda elegemos a gangue dos Bolsonaro dentro do Rio de Janeiro. E aí, o Rio de Janeiro hoje está pererecando até não poder mais. Né? Quer dizer, até traficante de Jesus tem naquele negócio. Quer dizer, os ataques aos terreiros são diuturnos, não é? A polícia não consegue dar conta. Quer dizer, não sei se não consegue ou se não quer dar. Tem isso também. Né? Em São Paulo nós temos uma situação um pouco, eu diria, um pouco melhor.
um pouco melhor, né? Tanto a nível do governo municipal como a nível do governo do estado, né? Eu, inclusive, quando o Dória saiu, isso não é propaganda política, porque eu conheço o Dória da época que ele foi presidente do antigo Paulistur ou Lembra-Tudo? Paulistur, não é? E o Dória me apoiou quando eu botei a Fochá em São Paulo. Ele tinha um grupo, né? E o Dória me deu todo o apoio possível quando eu botei a Fochá em São Paulo, me acolheu muito bem na antiga Paulistur. Então eu achava, né, muito embora ele era prefeito, candidato a prefeito, e eu não moro mais dentro no município de São Paulo, não ia votar nele, mas falei bem dele, né? Mas aí, quer dizer, eu fico surpreso quando ele vai para governador e faz essa aliança espúria com o atual governo federal. Nesse momento, me parece que há um desligamento, não é? Me parece que há um desligamento, a situação está meio nebulosa entre essa aliança. Porém, nós não temos, né, sicários de nenhuma religião em São Paulo. O máximo que nós temos é a isenção total dos governantes acerca das questões religiosas e passar por cima, mas isso a gente já está acostumado. Porque até aqueles que se disseram, né, apoiadores da religião, como foi o caso de Fernando Henrique, né, que confessou ter um pé na cozinha, isso é histórico, agora, né? E outra coisa, quer dizer, um homem da área de sociologia, né? E um cara que eu admiro e que respeito, sem dúvida nenhuma. Porém, veja bem, ele mesmo foi um dos que se isentou da questão religiosa, ele ficou fora da questão religiosa. Deu apoio? Deu, através, ele é fundador da Fundação Palmares, né? E através de Dulce Pereira Cardoso, ela que me perdoe, mas eu vivi isso, Dulce Pereira Cardoso, que não é mais, é Dulce Pereira, não é? Que fez um trabalho muito bom. Começou um trabalho na Fundação Palmares que depois foi levado em frente. E hoje, não sei se existe, mas se existe também, não está fazendo mais nada, né? A Fundação Palmares. Deve ter ficado nos porões junto com o Ministério da Cultura. É isso, né? Quer dizer, nós temos todas essas questões, né? E aí, quer dizer, se você me perguntar quais são as minhas visões futuras para um candomblé melhor, eu não vejo, né? O que eu vejo é uma degradação do candomblé hoje a partir dos próprios operadores, não é a palavra correta, a partir dos próprios candomblecistas, né? Na medida em que está havendo uma supervalorização de determinados espíritos em detrimento dos orixás mais importantes. É mais importante hoje você fazer uma festa de Exu, seja lá o nome que você queira dar, tranca-rua, de muleta, de bicicleta, não importa, né? Ou pombagira, porque, cara, o que tem de pombagira não está no gibi, né? Cada uma tem um nome mais esquisito que o outro, do que você fazer a festa do seu próprio santo. A festa do seu próprio santo, para você faz ali pequenininho, uma coisinha pequenininha, porque você tem que fazer. A festa da sua pombagira, não. Você aluga um clube, contrata uma orquestra e um buffet.
Não é? E canta-se a oração plano B. Exatamente. A coisa está indo por aí. Então, quer dizer, é uma degradação. Eu vejo um candomblé sendo degradado, né, em função desses espíritos que vêm da Umbanda para o candomblé. Gibá, lamentavelmente, meu pai, meu grande mestre, estamos encerrando o nosso programa, mas já deixo aqui aberto um convite para um futuro, você novamente voltar aqui, para que a gente possa discutir outras coisas, para que a gente possa compartilhar um pouquinho mais do seu conhecimento, da sua história, do seu conhecimento histórico e também das suas ações, né? Porque a gente, infelizmente, o tempo é tão curto que a gente não conseguiu das suas aventuras, né? Falar sobre as suas aventuras, aventuras positivas dentro do candomblé. Por gentileza, você poderia deixar um... Eu fico Até logo. muito contente, com o seu convite, mas acredito que não vai se consolidar, porque esse programa, quando for ao ar, metade vai dar porrada porque é comigo, e a outra metade porque você convidou. Não tem problema. Então, a ideia é essa. Porém, vai dar audiência. A ideia é essa. Os caras vão ficar meio invocados com a gente, mas tudo bem. Quanto a eu voltar, isso vai depender só de você e da Casa África Brasil. África Brasil, a quem nós devemos o espaço, né? E por acaso, vocês estão vendo esse cenário aqui, ó. Eu acho que podia correr a câmera aqui, porque o cenário é muito bonito. Não é? Eu acho que é importante também a gente agradecer o espaço. E, porra, agradecer a você, deverasmente eu agradecerei, eu vou sempre. Cara, vou fazer uma coisa que me deu no meu coração agora, pra gente finalizar. Que a gente sabe que na nossa cultura, a gente põe a cabeça no chão. Ô, meu irmão. Para aquele aqui. O mundo abençoe, lhe dê saúde, felicidade e força para continuar. Para continuar. Porque você é o cara. Axé, obrigado. Valeu. Gente, um beijo. Até a próxima.